Só uma curiosidade, rolou hoje à tarde, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o tema, uma reunião no Conselho Consultivo, uma reunião de membros do Conselho Consultivo do São Paulo, tá? Essa reunião aconteceu no escritório de um dos membros do Conselho Consultivo. E torcedores do São Paulo tiveram acesso ao endereço e ao horário do evento. Carlos Miguel Aidar passou uma situação meio delicadinha. Teve torcedor que foi na cara do Aidar e falou: você é ladrão, você é safado, entre outras cositas mais. Não conseguiu confirmar, mas imagino que o Júlio Casares não tenha comparecido, até porque mal se falou dele e não tinha aqui mesmo, né? Eu acho que Casares e Aidar nem deveriam fazer parte de conselho consultivo nenhum, depois de renunciarem à presidência para evitarem impeachment. Não acho normal, não acho natural que eles continuem participando da vida política do São Paulo. O soberano tricampeão. Nicola, é verdade que o Casemiro teve oferta do São Paulo e ele aceitou? Várias pessoas falando. Soberano, essa informação surge na Turquia, de um jornalista chamado Ekrem Konur. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, o que um jogador brasileiro que atua na Inglaterra é especulado no futebol brasileiro? Como é que um jornalista da Turquia estaria sabendo dessa informação? Enfim, esse é o tipo da coisa que até poderia ser resolvida se o cara tivesse boas fontes e tal. O grande problema, cara, talvez seja eu, mas toda vez que o Ekrem Konur publica alguma coisa, são raras as vezes que se confirmam. As únicas que se confirmam são de notícias que ele publica depois que jornalistas brasileiros publicam por aqui e ele republica por lá. O Ekrem Konur publicou hoje, na sua conta no Twitter, que o São Paulo fez uma proposta de 2 anos, e que depois dos 2 anos, o São Paulo já havia oferecido ao Casemiro a possibilidade de uma extensão, um pós-carreira. Ele se aposenta e continua trabalhando no São Paulo. O Ekrem ainda fala que o Inter Miami era o time americano interessado. Já comecei a estranhar a partir daí, porque o Inter Miami, a informação que eu tenho dos Estados Unidos, de um brasileiro que trabalha lá, é que a proposta boa que o Casemiro tem dos Estados Unidos é do Los Angeles Galaxy, tá? Houve uma reunião virtual, o Casemiro foi apresentado a todo o projeto, gostou bastante, só não quis fechar porque ele prefere continuar na Europa e está aguardando por propostas de lá. Pois bem, sobre o Casemiro e o São Paulo, entrei em contato com o dirigente do São Paulo. Vou até ler a troca de mensagens, que foi bem rápida, que aí eu acho que já dá para matar de vez. Ó, eu mandei o print da postagem do Ekrem Konur, e perguntei assim: você tem algum fundo de verdade que o São Paulo ofereceu 2 anos de contrato para o Casemiro? Vocês pelo menos fizeram proposta? Mentira. Aí eu falei: vocês nem consultaram? Não, nem consultamos. E aí, só para completar, a informação que o São Paulo tem é de que o Casemiro nem cogita voltar ao Brasil, nesse momento. Até por isso, o São Paulo nem avançou. Casemiro, quando voltar ao Brasil, vai dar prioridade ao São Paulo. Isso é meio líquido e certo, tá? Mas não vai ser por agora. Nicola, qual a possibilidade de o Coutinho ser jogador do São Paulo? A informação que eu tenho é nenhuma, tá? O Coutinho tem sido especulado em muitos clubes, mas mais por torcedores do que propriamente pelos dirigentes. E nem sei se haveria necessidade do São Paulo, não sei. Pelo que eu entendi também, conversando com o Rui Costa, chance nenhuma. Do meu São Paulo. Estava falando sobre o Casemiro agora, né? O São Paulo anunciou nessa sexta-feira a renovação do contrato de forma oficial com o Luciano. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 28. O Luciano passa a ter salário superior a R$1 milhão mensais. Luciano que já foi mal avaliado pela diretoria por ser um cara muito reclamão, um cara que contesta muito, mas a verdade é que enquanto todo mundo no São Paulo se machucava, era o Luciano quem estava dando a cara a tapa. Então dá para dizer que essa renovação é justa, né? Agora, Tia Nicola, sabe de algo sobre o envolvimento da filha do presidente Macis, dos ingressos do Morumbi? O Marco Antônio renovou o contrato. A renovação do Marcos Antônio ainda não foi oficializada, mas está bem encaminhada, vai ter direito a um belo reajuste salarial, vai ganhar acima de R$1 milhão por mês, e é justo que ganhe. Jogador comprado bem baratinho, 4.200.000 euros, pagamento em 4 anos, tá? Vou até aproveitar e ler a mensagem aqui do abaixo do Ricardo, 7094, já está puxando o saco do Casares. Pois bem, falei agora no início do programa que, para mim, Casares e Aidar nem deveriam mais fazer parte da vida política do São Paulo. Renunciaram para não sofrerem impeachment, não tem que continuar. Fora, não tem mais participação, mas eles continuam membros do Conselho Consultivo. Sobre Harry Macis, presidente recém-possado, ele assumiu no lugar do Júlio Casares e assumiu porque era vice-presidente do Júlio.
O Olten Aires de Abreu, o Olten Aires é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele recebeu uma denúncia e passou para o Conselho Consultivo, por isso essa reunião às pressas nessa sexta-feira para debater se eles orientariam o Conselho Deliberativo a expulsar o Harry Massis, se eles aconselhariam o Conselho a pedir o impeachment do Harry Massis. O que aconteceu? Descobriu-se que a filha do Harry Massis, a Cristina Massis, que trabalhava no futebol feminino de São Paulo e acabou saindo assim que o Massis assumiu, que a Cristina ela vinha vendendo ingressos para jogos do São Paulo e para shows. A primeira notícia que o Massis conseguiu divulgar foi de que, olha, a filha já está afastada e ela que responde. Beleza, ótimo, perfeito. É assim que tem que ser. Independente de ser esposa, filha, marido, a regra para todas. O problema é que essa denúncia levada ao Olten Aires indica que os ingressos que vinham sendo vendidos pela Cristina Massis vinham sendo vendidos há muito tempo, entre 2021 e 2024, e eram do camarote destinado ao vice-presidente. Quem era o vice-presidente que tinha esse camarote? O próprio Harry Massis. Então a pergunta que tem que ser feita, e o debate é esse, o Massis sabia que o seu camarote vinha sendo utilizado pela sua filha com venda de ingressos? Aí você pode estar se perguntando, mas o Massis assistia aos jogos e aos shows no seu camarote? Não, ele assistia numa outra tribuna. Enfim, há um áudio, que inclusive já chegou a publicar à tarde, trechos desse áudio, tive acesso a esse áudio pela manhã, cheguei a falar desse áudio, em que ela demonstra a preocupação do vazamento da notícia acabar repercutindo e causando a renúncia do pai. Eu acho que tudo isso tem que ser apurado. Só acho curioso como muitos torcedores do São Paulo, até por entenderem que é um golpe, que o Casares está atrás, eu não tenho motivo nenhum para defender o Casares, nem sei se ele está participando ou não. Espero que não esteja. Eu acho que o Casares tem que esquecer o São Paulo, assim como o São Paulo precisa tentar esquecer o Casares, seria bom para o São Paulo. Mas aqui não está se falando de Casares, de Olten Aires de Abreu, está se falando da possibilidade de o Harry Massis, o agora presidente do São Paulo, ter utilizado o seu camarote para que a sua filha vendesse ingressos. Se isso for comprovado, é algo muito sério, é algo muito grave e não pode ser jogado para debaixo do tapete, como não deveria ter sido jogado todas as questões envolvendo Douglas, Mara e Companhia Limitada. Boa noite, Nicola. Na verdade, sobre o Casemiro no São Paulo, ele disse que dá preferência ao São Paulo. Soberano, quando o Casemiro voltar ao São Paulo, eu tenho quase toda a certeza que ele vai voltar para o São Paulo, tá bom? Depois da saída de Júlio Casares, que precisou renunciar para não sofrer impeachment, mais um escândalo no São Paulo. Harry Massis virou alvo de uma investigação interna. Tudo por causa da sua filha, Cristina Massis, que teria vendido algumas centenas de ingressos de um camarote destinado ao vice-presidente. Vale a lembrança de que Harry Massis, antes de assumir o lugar de Júlio Casares, ocupava o cargo de vice-presidente e tinha direito a um camarote da vice-presidência. Consegui apurar que 1.514 ingressos podem ter sido vendidos entre 2021 e 2024, enquanto o camarote esteve à disposição do Harry Massis. Esses ingressos teriam sido vendidos por sua filha para shows e jogos do São Paulo. Inclusive, o pessoal da oposição procura por imagens da filha vendendo ingressos para 3 cambistas diferentes em um posto na Avenida Jorge João Saad, que dá acesso ao estádio. Há ainda um áudio em que a filha afirma que se esse episódio vazasse, o pai dela seria obrigado a renunciar à presidência. Tudo isso chegou às mãos de Olten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, que exigiu uma reunião às pressas do Conselho Consultivo. Na tarde dessa sexta-feira, o Conselho Consultivo se reúne para avaliar a gravidade do caso. Há quem imagine que o episódio pode ser levado para a polícia e também para a Comissão de Ética do São Paulo. Procurado, Harry Massis disse que os culpados têm de ser punidos e, se isso envolver sua filha, haverá punição para ela. O grande ponto é que os supostos ingressos vendidos de shows e também de jogos de futebol do São Paulo seriam vendidos por um camarote que era dele ou de propriedade dele enquanto vice-presidente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ao que parece, a situação do São Paulo está bem longe de se tornar tranquila. O que você pensa sobre tudo isso? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal para repercutir uma informação que vem da Europa.
jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol, o atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no tricolor paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte no departamento de futebol tricolor. A pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar, dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Fala família, beleza? Mais um estilo de notícias importantes aí para você ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado do São Paulo. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa no sino das notificações para ficar sempre atualizado das últimas informações do Tricolor. A gente vai encerrar essa edição por aqui. Não esqueça de clicar no link que está no comentário fixado e também no QR Code que está aparecendo na tela. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!